Prefeitura de Penápolis, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Penápolis, Ministério da Cultura e Governo Federal, por meio da Lei Paulo Gustavo, apresentam: Primeira Constituição Brasileira de 1824, Lei nº 1, artigo 3. São proibidos de frequentar as escolas públicas todas as pessoas que padecerem de moléstias contagiosas, os escravos e os pretos africanos, ainda que sejam livres ou libertos. A história da educação para pretos em nosso país é, antes de tudo, uma história de luta e resistência. Desde os tempos coloniais, quando a escravidão estruturou as relações sociais e econômicas, até os dias atuais, a exclusão educacional foi e ainda é uma das formas mais persistentes de desigualdade. Por muitos anos, a população preta se manteve excluída das escolas brasileiras. Não havia alunos e nem professores pretos dentro dessas instituições. Desde os tempos coloniais, quando a escravidão estruturou as relações sociais e econômicas, até os dias atuais, a exclusão educacional foi e ainda é uma das formas mais persistentes de desigualdade. Por muitos anos, a população preta se manteve excluída das escolas brasileiras. Não havia alunos e nem professores pretos dentro dessas instituições. Mesmo no século XXI, ainda vivemos sob a sombra do apagamento sistemático da memória e principalmente da memória de pessoas pretas do Brasil, uma prática que persiste como resquício de séculos de racismo estrutural. Este apagamento não é apenas a ausência de nomes, histórias e contribuições nos livros escolares. É também uma negação do protagonismo de indivíduos e comunidades negras que moldaram nossa cultura, nossa economia e nosso tecido social. Este processo é evidente na destruição da cidade antiga, cujas edificações, carregadas de história e identidade, dão lugar a construções modernas que pouco dialogam com o passado. Cada demolição representa uma ruptura com as narrativas que moldaram o espaço e a cultura local, substituindo memórias coletivas por um vazio histórico. O apagamento não se limita ao espaço físico. Ele atinge também as pessoas que foram fundamentais para a construção do Brasil que conhecemos hoje. São trabalhadores, artistas, líderes comunitários e figuras anônimas, cujas contribuições são relegadas ao esquecimento, enquanto apenas uma minoria privilegiada ocupa as páginas dos livros de história. Meu pai perguntou à minha mãe qual o nome da primeira valsa que eles dançaram na festa de São João em que se conheceram. E ela prontamente respondeu: Dirce. Meu nome é Dirce Pereira da Silva. Nasci no dia 19 de dezembro de 1934. Vim ao mundo às 4 da manhã, no bairro rural do Lajeado, na cidade de Penápolis, estado de São Paulo, pelas mãos de Dona Rosa Maria dos Prazeres, parteira, benzedeira, mãe de santo, nascido numa senzala, sabe-se lá em que ano. Atualmente, conto com 90 anos de idade. Sou negra, filha de um servente de pedreiro e uma lavadeira. Meu avô paterno era escravo alforriado. Nasci e cresci em meio à miséria, numa casa de tábuas velhas e grandes frestas, com um piso de terra batida que magoava meus olhos desde a mais tenra idade. Nasci em uma cidade minúscula, conservadora, retrógrada, comandada por uma elite rural digna dos tempos em que o Brasil foi colônia. Penápolis, a princesa da Noroeste paulista. Não sei como era a infância de pessoas brancas em seus primeiros anos, e por isso posso relatar apenas a minha. Não havia brinquedos, diversão, estudo, romances, nada disso. Todos de minha família eram analfabetos. Papai e mamãe haviam encontrado emprego na olaria do senhor de alguém que prefiro não nomear. Quando me recordo daquela olaria, meu Deus, sinto nojo. Logo que chegamos, o dono da olaria desejou me comprar, e já estávamos no século XX, e a escravidão, ao menos na lei, havia terminado há tempos. Mas como sempre digo, a escravidão
escravidão ainda existe no imaginário do brasileiro. Minha terra natal era isso, ou melhor, ainda é, embora tenha melhorado um pouco. Esta é a Praça Carlos Sampaio Filho. Foi nesta praça que se inaugurou o primeiro ginásio de Penápolis, um prédio imponente, inaugurado em 16 de março de 1936. 10 anos depois, tornei-me aluna dessa instituição, após enfrentar uma prova que mais parecia um rito de passagem. Fui a única aluna negra que vi nesta instituição por vários anos. Meu pai, com suas mãos calejadas pelo trabalho, precisou recorrer a um empréstimo para comprar uma caneta Parker, exigência imposta para quem desejasse estudar ali. A caneta, tão pequena e aparentemente simples, pesava como ouro em nossa realidade. E lá estava eu, em pleno ano de 1942, a macaca com lacinho no cabelo, entrando na educação brasileira ainda como aluna, naquela época. Quando a classe falava alto, a professora mandava que nos calássemos, e olhando para mim, dizia que estávamos em uma sala de aula e não numa senzala. Se estou aqui relatando isso tudo, significa que a escravidão e o racismo ainda se encontram muito próximos do presente. A nossa querida Pérola Negra, a primeira, a pioneira, o exemplo, a afrodescendente que enfrentou dificuldades e conseguiu vencer na vida. Eu também sofri muito, como você. Eu sei o quanto que é duro, quanto que era duro no passado, vindo da periferia, vindo de uma camada pobre, excluída e negra da população penapolense. Não é só Penápolis, não. O Brasil e o mundo também. Houve sempre discriminação. Maldita Princesa Isabel que assinou aquela lei áurea para acabar com a escravidão. Ô, preto tem que entrar no chicote no tronco mesmo, tem conversa não. Eu tinha que ter vivido na época dos barões, cortar essa raça toda no chicote. Esse racista criminoso que está sendo preso aqui é o Alessandro Pereira de Oliveira, de 36 anos, e reforço, hein? Ele já tinha um mandado de prisão em aberto por crimes de violência psicológica contra a mulher, perseguição e pornografia de vingança. Gente boa, cara, hein? Artigo 5º da Constituição Federal de 1988. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Antes de 1988, o racismo já começava a ficar politicamente incorreto. Com a Constituição, tornou-se crime. Ninguém mais dizia nada na cara, como diziam na minha época, mas no fundo, muitos pensam. O que hoje é crime, antes era liberdade de opinião. Todo mundo tinha o direito de se manifestar contra pessoas negras, de considerá-los inferiores, e até mesmo achar, eu já ouvi isso, que no sangue preto está a safadeza, a imoralidade, ou a falta de vergonha. Ser considerado inferior ou presumidamente safado, malandro ou coisas do tipo, apenas pela cor da pele, é de uma dor indizível. Negro, 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 negro. Não desejo julgar Penápolis. Hoje, a experiência me permite ver o que realmente aconteceu. Narro os fatos do nosso cotidiano. Mas quando a verdade nos é atirada no rosto, bem às claras, sem que jamais tenhamos notado coisa alguma, tendemos a negar os fatos, ou pelo menos, ficamos chocados. Por que certos personagens locais e histórias de Penápolis foram apagados da nossa memória? Penápolis teve um local chamado Bar 7 de Setembro, conhecido como Bar dos Pretos, local dirigido às pessoas de minha etnia, embora pessoas brancas também fossem bem-vindas. Foi lá que conheci o amor da minha vida. Penápolis, 5 de outubro de 1952. Meu querido pianista, nunca pensei que, de fato, seria digna do amor de alguém. Eu que fui miseravelmente pobre e discriminada pela cor. Da minha pele, lhe direi somente aquilo que carrego sempre em meu coração e nunca partilhei com ninguém.
Minha avó costuma dizer que preto não tem história. Todas elas são iguais. Não conhecemos a linha familiar de que viemos. O nosso passado e as tradições de nossos ancestrais. E quando somos mulheres, casamos-nos por conveniência ou para termos filhos que nos ajudem no trabalho para pouco depois morrermos. Ao longo desses quase 18 anos de vida, foi a isso que tentei acostumar-me. Quando já me preparava para a escola normal, estava ciente de que, como professora, lideraria uma classe. Calculei a minha formação para que os meus pais jamais voltássemos a viver a fome, a qual fomos compelidos em grande parte da minha vida. Não quero ter uma rotina igual à da minha mãe, que apesar de muito valente, pensa que o amor significa curvar-se diante da vontade do outro, tal como ela se porta diante do meu pai. Eu me preparei para um mundo que me seria hostil, porque nunca esperei que você surgisse em minha vida. Tampouco me preparei para isso. Declarações efusivas do amor só vi em cinema. Em casa fui ensinada a enfrentar um mundo que me seria perverso. Fui uma menina e hoje uma mulher, treinada para a luta e o desprezo, mas não para o amor. Confesso que no início imaginei que você fosse mais um desses rapazes brancos que buscam moças negras para divertir-se, sem compromisso. Mas à medida que você fala tão lindamente sobre o desejo de namorar e casar-se, meu coração enche-se de esperança ao notar que seus olhares se dirigem a mim, sem sequer esquivar-se para outras mulheres. Notei que você sabe ser muito hábil no jogo dos afetos, mesmo não tendo namorado ninguém, tal como eu jamais me relacionei. Quando você veio aqui em casa pedir-me em namoro ao meu pai e à minha mãe, eu não acreditei que aquilo tudo realmente estava por acontecer. Papai ficou absolutamente encantado pela forma como você tratou minha avó. Afirmou que os jovens, ao menos atualmente, acostumam maltratar ou desprezar pessoas velhas. A minha avó já é uma senhora com 70 anos de idade, que com sua experiência de vida disse que você é um rapaz de caráter e fibra moral muito fortes. Digo a você, meu querido pianista, quero gritar ao mundo que gosto muito de você. Durmo, levanto-me, suspiro pelos cantos e penso em você tocando piano. Lembro-me do seu sorriso doce, verdadeiramente digno de um conto de fada. Escrevo-lhe para dizer que as expectativas são muito positivas. Mas não só isso. No mês passado, lá na praça, você passou um bom tempo falando como seria a esposa dos seus sonhos, para no fim dizer que só conseguia me ver nesse futuro. Eu me calei porque dizem que nós, mulheres, nunca podemos demonstrar ostensivamente o sentimento que temos ou seremos confundidas como figuras pouco recomendáveis. Mas agora penso que posso lhe dizer o único homem
que eu aceitaria como meu companheiro de vida é você. Talvez só Deus saiba o quanto gosto de você, pois eu mesma já perdi por completo a capacidade de mensurar o quanto do meu coração já lhe pertence, com meu mais puro e sincero afeto. Dirce. Os pais do meu noivo proibiram o casamento, porque ele era branco e eu negra. Tive a infeliz ideia de aconselhar-me com o pároco da cidade, para ele agendar o casamento, mas o vigário também negou. Disse que não deveríamos provocar brigas com nossos pais e seria recomendável que eu me casasse com um homem negro e ele com uma esposa branca, a fim de que todos ficassem satisfeitos. O que uma pessoa negra pode ensinar a outra branca? Em 1956, prestei concurso de provas e títulos para a carreira no Magistério Público Estadual e fui aprovada tomando posse do cargo no início de 1957. Levei o meu cargo no magistério até as últimas consequências. Desde o meu ingresso no Magistério Público do Estado de São Paulo até a minha aposentadoria, eu jamais faltei ao trabalho. Nunca tirei licença médica para tratamento de saúde. Muitas vezes, mesmo doente, fui à escola, pois tinha um compromisso pessoal com os alunos. A minha dedicação tornou-se notória e em 15 de outubro de 2003, constatou-se que naquela época, eu, uma mulher preta, brasileira, com um sobrenome comum, era a docente com mais tempo de exercício do magistério em todo o estado de São Paulo, professora desde 1955, ou seja, há 48 anos. Por esta razão, fui homenageada em sessão solene do Dia dos Professores, pessoalmente, pelas mãos do então governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, e pelo secretário de Estado da Educação, Gabriel Chalita. Estava então com 68 anos de idade. Tentei fazer o meu melhor. Não sei se consegui, mas juro que fiz de tudo para alcançar isso. Alguns devem estar se perguntando: e para que lembrar de toda essa história aos 90 anos de idade? Em primeiro lugar, para mostrar o que foi o racismo e, no fundo, o que ele ainda é. Fui a única pessoa afrodescendente a estudar em Penápolis e provavelmente em toda a região nas décadas de 1940 e 50. Quanto ao doce pianista, o amor da minha vida, eu diria que nunca quis me tornar uma senhora com nome alemão. Prefiro continuar como a senhora Pereira da Silva. O roteiro deste documentário é baseado no livro inédito Minhas Confissões e em artigos escritos por Dirce Pereira. Ela vive em Penápolis e está com 90 anos. Meu nome é Dirce Pereira, sou professora aposentada, tenho 84 anos, trabalhei de 1955 até 2004, sempre gostei do que fiz, sempre trabalhei com ânimo e alegria, adorava meus alunos, até hoje já senhores, muitos já senhores, e talvez por isso eu não devesse me preocupar muito com a reforma da Previdência. Mas talvez por força do hábito, estou sempre acompanhando. E fico pensando, não em mim que já sou aposentada, mas nos jovens que estão muito iniciando agora a sua jornada, quando chegar na hora deles se aposentar, ter um descanso merecido, talvez vão encontrar muito mais dificuldade do que nós, os atuais aposentados, já encontramos. Por isso, eu acho que deveria ter mais discussão, mais estudo, mais reuniões, mais encontro, para ver se consegue uma reforma que fique melhor para ambos os lados. Por isso, nos moldes atuais, eu sou obrigada a ser contra a reforma da Previdência nos moldes atuais. Por isso, eu sou contra. Vamos à luta.